Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um podcast da OAB Subseção de Porto Ferreira e a partir de hoje o nosso podcast vai contar com o apoio cultural da Manhane Seguros. Precisou de seguro? Procure Manhane Seguros. Hoje o tema do nosso podcast será bioética e biodireito e o nosso convidado é o Dr. Carlos Alberto Barcelos. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite. Os agradecimentos são todos meus, doutora Tatiane, e é um prazer estar aqui na Casa da Advocacia Ferreirense. O prazer é nosso, doutor. Doutor, antes da gente entrar no assunto, eu gostaria que o senhor se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória profissional, da sua jornada na advocacia. Pois não. Bom, eu me formei em Direito em 1994, faz tempo já, em Campinas, na PUC. De lá eu fui para São Paulo, advoguei durante um bom período para o Banco Itaú, advogava exclusivamente na área trabalhista. Saí de São Paulo, fui para Bebedouro, gerenciar um departamento jurídico de uma empresa de sucos. E lá a ideia era mais generalista. Fiquei lá um ano e vim para Porto Ferreira. Aqui em Porto Ferreira aconteceu uma dádiva na minha vida que foi o direito médico e o direito hospitalar. Então eu estou trabalhando nessa área em consultoria, contencioso, praticamente há 20 anos. Eu acho que o direito médico, o direito hospitalar me forjou na advocacia. Excelente, doutor. Adentrando o assunto, eu gostaria que o senhor explicasse qual o significado do conceito de bioética e biodireito. Bom, doutora, a bioética apareceu para mim num curso de pós-graduação que eu estava fazendo em Direito Médico, Odontológico e da Saúde em Ribeirão Preto. E havia algumas coisas que me incomodavam, como, por exemplo, questões relacionadas ao consentimento em saúde, qual que era a legitimação do médico de poder me tocar, ou poder operar, cortar, enfim. Isso porque me vinha questões relacionadas aos direitos humanos, intimidade, integridade física. E eu pensei assim, existe alguma coisa que discute isso? E fui estudar. E aí apareceu a bioética. A bioética, ela traz para a gente questões que discute o avanço da medicina, a incorporação da medicina, o ser humano no contexto da saúde. Então, bioética vai trazer para a gente questões relacionadas à intervenção em saúde e os reflexos dessas intervenções no ser humano ou em todos os seres vivos. Aliás, porque eu falei em todos os seres vivos, eu posso fazer um adendozinho? Claro, deve. Tinha um carinha, um teólogo alemão, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ele discutia essas questões de uma maneira mais ampla. Ele queria saber como que a gente ia respeitar um ao outro e, respeitando um ao outro, como é que a gente respeitaria todos os seres vivos. E aí ele cunhou um imperativo que dizia o seguinte: nós devemos respeitar a todos os seres vivos enquanto tal e no mais possível, ou seja, temos que respeitar a todos os seres vivos. Essa expressão dele, respeito a todos os seres vivos, fez nascer a ideia da bioética. Então, muita gente fala que bioética, o termo bioético foi cunhado por um americano oncologista na década de 70, mas não, foi cunhado por esse teólogo alemão no período entre guerras. Por ser no período entre guerras, ele ficou esquecido, mas foi retomado aí alguns anos atrás, a história do Fritz Jar. Entendi, perfeito. Então, ele que deu origem, na verdade, ao tema bioética. Acho que é o nome, né? Porque a Bioética. Preocupação com o ser humano, eu acho que sempre existiu, né? Sim, sim. Então, a gente vai dizer que nasceu, acho que acredito a partir desse teólogo alemão. Porque bioética, sinteticamente, é a ciência da vida, né? Sim, e o biodireito? O biodireito, ele nasce para normatizar essas coisas, porque a bioética, ela é reflexiva, Entendi. A bioética, ela é de ponderação, a bioética, ela é de valores. Só que a gente precisa, em determinada conta, trazer o que um bioeticista espanhol diz, o Diego Gracia, a jurisdicialização da bioética, ou seja, trazer a bioética
pro mundo do direito. Então, o biodireito pode ser considerado conjunto de normas e princípios que regula a intervenção ou o avanço da medicina, da biomedicina e os reflexos disso na sociedade. Quer um exemplo bacana? A lei de biossegurança, que vai falar dos transgênicos, a preocupação com o futuro da humanidade, está ali, é biodireito. O nosso Código Civil, ele traz questões relacionadas ao biodireito, porque no artigo 15 vai dizer o seguinte: ninguém é obrigado, sem risco de vida, a se submeter a intervenção médica. É questão da minha intimidade, intervenção em saúde, tratada no Código Civil. E a gente vai ter lá grupos de vulneráveis, intimidades, várias questões no Código Civil que são afetas à bioética e, consequentemente, ao biodireito. Perfeito, doutor. Doutor, e qual que é a relevância prática desses temas, bioética, biodireito, para o advogado e para o médico? Qual a relevância prática? Poxa, doutora, são muitas. Eu vou te dar um exemplo. As questões bioéticas foram evoluindo depois da Segunda Guerra Mundial, vieram códigos como, por exemplo, o Código de Helsinki, o Código de Nuremberg, enfim, foram diversos códigos que tratavam do consentimento do sujeito de pesquisa, para participar dessas pesquisas, certo? Essa era uma questão importante. Com isso, vocês já estão vendo que, na verdade, a bioética se preocupa, a bioética e o biodireito tem no núcleo duro questões relacionadas à vulnerabilidade, à situação em que eu posso ser ofendido, ou estou numa situação de inferioridade em relação a alguém, alguns fatos, algum grupo, enfim. Essas questões bioéticas que foram tratadas de sujeitos de pesquisa fizeram com que fosse editado, vamos falar assim, ou publicado um relatório nos Estados Unidos, em que se trazia 3 princípios básicos de bioética nas pesquisas com seres humanos: respeito aos seres humanos, justiça e beneficência, ou seja, não causar o mal intencionalmente, causar o bem, distribuição equitativa dos recursos em saúde e respeito à autonomia de cada um, a autonomia que é um dos elementos da dignidade da pessoa humana. Mais uma questão importante de biodireito aí como fundamento de nossa república, né? Aí veio 2 professores americanos escrever um livro, Ética Biomédica. Nessa ética biomédica, eles transpuseram esses princípios bioéticos que eram aplicados à pesquisa e trouxeram para a prática clínica. Um desses elementos era a autonomia, o respeito às pessoas. Aí começou-se a discutir a ideia do consentimento da pessoa paciente. Sim. O consentimento acabou evoluindo e hoje a gente pode dizer que no mundo é a ideia que não há intervenção humana, não há intervenção médica no ser humano sem o consentimento. Só que esse consentimento, doutora, tem que ser obtido, ou não, né, teria recusa de tratamento, a partir de informações claras, adequadas, acessíveis, de acordo com a condição da pessoa. Normalmente isso não acontece. Aí a gente tem uma questão chamada de negligência informacional. E a negligência informacional pode gerar dano indenizável. Então essa é uma questão de gestão de risco para o médico e uma pauta para a advocacia. Olha, o procedimento foi feito de maneira adequada, mas restou sequela esperada. Só que o médico não informou aquela possibilidade de sequela. Partindo disso, é lógico, guardado aí um contexto que Sim. tem que ser visto caso a caso, o médico pode ser condenado por negligência informacional. E o advogado precisa saber disso, porque no mais das vezes as ações são pautadas em supostos defeitos de técnica, mas o defeito pode ser de informação, negligência informacional. Tem um caso, posso continuar falando? Pode dar sequência. Tem um caso paradigma no STJ em que o paciente foi submetido a uma cirurgia na coluna. A cirurgia era necessária.
Havia um risco, porque o procedimento na coluna, procedimento neurológico, enfim. A técnica foi adequada, mas restou uma sequela que o paciente ficou tetraplégico. Aí ele entrou com uma ação, e nessa ação ele fala assim, olha, eu não vou discutir a necessidade do procedimento, eu não vou discutir a qualidade da técnica, mas eu não fui informado de que esse procedimento tinha o risco de eu ficar tetraplégico. O tribunal disse o seguinte, o dever de informação está inclusive no CDC. A possibilidade de escolha tem que ser garantida de maneira eficaz. Em função da não informação, o médico foi condenado à indenização por danos morais em função da negligência informacional. Veja então que a autonomia é pauta da bioética, o biodireito regula o consentimento informado e isso está na prática médica, assim como na advocacia. Olha só, e deve acontecer com muita frequência, né? Acontece com muita frequência. Só não acontece mais porque os profissionais do direito, às vezes, não se atentam para essa questão importante. Porque será que houve o consentimento adequado nisso? É lógico que a gente não vai tratar isso tudo quadradinho, em todo caso cabe, porque a gente tem situações de urgência e emergência em que não é possível você conseguir a obtenção do consentimento, ou seja, implementar a possibilidade de escolha. São casos excepcionais, outras particularidades. As exceções, mas a regra é o consentimento. Perfeito, doutor.